Olá, gente, estamos de volta. Agora para a gente dar sequência no nosso projeto. Tudo bem com vocês? Estão em casa? Estão bem quietinho aí? É isso aí, vamos segurar por um tempo, vai dar tudo certo. No vídeo anterior, a gente viu a página da saúde, né? Agora a gente vai dar sequência, como eu havia falado, com a página do contato, que ao meu ver é a mais simples de todas, porque ele trabalha com um formulário básico e que no momento, como a gente já havia anunciado, ele não vai fazer nada porque a gente ainda não viu a nossa linguagem de programação. Então esse formulário, em termos de componentes de formulário, ele é bem variado, né? Tem caixas de texto, áreas de texto, radius, checks e select. Então eu vou fazer um formulário aqui semelhante com vocês, não vou fazer o mesmo, senão eu já vou entregar pronto, né? Mas vou fazer um semelhante, aplicando todos esses componentes. Assim como no vídeo anterior, depois eu disponibilizo o código lá junto do link do vídeo no Moodle, e aí vocês podem dar uma olhada, praticar e dar sequência no projeto. Tá joia? Então eu vou fazer como um projeto separado. Indo aqui então, nós vamos criar um novo projeto. Eu vou criar aqui na nossa pastinha. Eu vou chamar de formulário. Como é que tá o ar-condicionado aí? Tá muito frio? Gente, então vamos lá. Criar um bom e velho index.html. Como é de praxe para a gente também não se enrolar muito, eu vou copiar o reset, né? Apesar que aqui a gente também não está preocupado muito com. A gente não está preocupado com estilo. Mais um pouquinho a gente vai precisar. Vocês vão ver. Então vamos lá. Vamos fazer uso das facilidades que o VS Code dá pra gente, pra a gente tentar fazer um vídeo bem curto. Formulário simples, o CSS é o css.reset. Isso aí. Para a gente não fazer algo tão solto, vamos fazer um header e um main, pelo menos, né? O header H1 formulário de cadastro. Muito bem, então essa seria a estrutura inicial para a gente começar a fazer nosso formulário. A primeira coisa, como acredito que vocês lembrem, todo o formulário ele tem que estar dentro de uma tag chamada for. A gente viu rapidamente também no vídeo anterior. Primeiro, ele identifica que isso é um formulário. E segundo, quando a gente for submetê-lo, ou seja, enviar ele para uma aplicação, todo esse pacote de dados é entendido como um único. Então, e aí ele é identificado por esse formulário que, lembrando rapidamente, quando ele funcionar de fato, ele vai chamar uma aplicação qualquer aqui, que pode ser feita em qualquer linguagem, né? Em Java, em Python, em PHP. PHP que vai ser o nosso caso, mas como a gente não tem aplicação, então a gente deixa esse atributo vazio. O que interessa a gente agora é montar o formulário. Tá joia? Então vocês sabem que o formulário em HTML tem vários componentes e associado a esses componentes, na maioria do tipo input, né? Input type text, e-mail, telefone, radio, check, input type button também, então a maioria dos elementos são do tipo input, e aí com suas variações.
além do text area e o select. Então basicamente são esses que a gente vai ver. Então se eu pego aqui o primeiro campo, vou fazer um formulário que cadastra nome, e-mail, telefone, sexo, endereço. Eu acho que basicamente isso a gente consegue ver todos os elementos essenciais. Então se eu pego um input type text, ele me dá inicialmente dois atributos, três, né? Um já preenchido, que é o próprio tipo texto, e outros dois para a gente preencher, que não vou dizer que são obrigatórios, porque se a gente põe isso aqui, isso já vai funcionar, já vai aparecer alguma coisa. Então se eu volto aqui e abro no meu navegador, então já está o meu H1 e a caixa de texto. Então ela já funciona, só que ela precisa de algumas informações, ou ele, o componente, precisa de algumas informações que o identifica. Primeiro, esse atributo nome, que aí como vai ser o nome da pessoa, vou chamar ele de nome mesmo, vou dar o valor dele no nome, é o que vai identificar para a aplicação poder buscar o valor quando for preenchido. E o ID é um identificador que vai amarrar ele ao label que a gente vai preencher agora, e também vai ser muito útil no caso da utilização de JavaScript. Então, como vocês viram aqui, só tem uma simples caixa de texto e precisa de ter uma informação adicional. Essa informação adicional a gente utiliza a tag label, né? Porque primeiro que ela é feita para isso, então aqui eu ponho o nome completo, e segundo que eu faço uma amarração entre esse label e o ID. Então, o mesmo nome que eu ponho aqui no for, por exemplo, vou colocar nome ID, é uma das possibilidades de padrão, nome ID, as duas ficam amarradas. O que isso quer dizer? Ou que facilidade isso traz? Para que eu ganhe o foco aqui no campo para digitar, eu não preciso só digitar na própria caixa. Se eu digito aqui deixa eu tirar, se eu clico aqui no nome, então ele já põe o foco na minha caixa de texto. Então, além de fazer a amarração, dá essa facilidade também. Então, esses aqui seriam os atributos básicos com a caixa de texto. Tem vários outros que a gente vai vendo ao longo desse exemplo. Então, eu vou colocar mais uns componentes nessa tela. Por exemplo, eu falei do e-mail, eu falei também do telefone, telefone. Pode ter também uma data de nascimento. E vocês vão ver que todos esses elementos, eles são todos do tipo input. O que vai mudar é o atributo do tipo, o type. Por exemplo, o e-mail, eu tenho um input, e-mail. Então já deu aqui o type como e-mail. Aqui, aí agora eu vou setar os valores dele. Vou manter o mesmo padrão, chamar aqui de e-mail ID. O nome é e-mail. Lembrando que esse atributo nome, por enquanto, para nós não vai servir de nada. Mas em um momento, por exemplo, vou colocar o PHP sim, ele é essencial. E aqui o e-mail ID para fazer a amarração com o label. A mesma coisa o telefone. Eu tenho um input tel. E aí mantemos o mesmo padrão. Chama só de fone. Fone ID. Fone ID. Ok? E a data de nascimento também temos um tipo específico, o date. E aí, mesma coisa. Vou chamar de nascimento. Nascimento ID. Nascimento ID. Ok? Então vamos dar uma olhada como é que tá isso. Primeiro que ele tá feio, né? A gente já percebe que o fato de ter tudo alinhado
tudo na mesma linha já nos remete ao display. Deve estar tudo como display inline. A gente tem que pensar em display block para fazer as quebras de linha que a gente deseja. Mas fora isso, a gente tem três caixas de texto praticamente ou parecidamente iguais, e uma um pouco diferente, que é o date, que já traz um elemento aqui que facilita a escolha da data. E, pois é, mas o e-mail e o telefone a gente diferenciou no tipo, lá no type, e aqui não parece diferente. O que eles fazem de fato? Primeiro tem a questão semântica, então eu estou informando ao HTML que isso aqui vai vir um e-mail, né, ou um telefone. E no caso do e-mail, ele faz uma validação sim com o padrão de e-mail, né, usuário, arroba e um domínio, então tem uma validação prévia. Mas além disso, a gente pode fazer uma complementação com um atributo que é bem útil, que é o placeholder, que seria uma espécie de máscara, né, onde a gente dá um exemplo, por exemplo, seu e-mail, arroba domínio.com.br. Então isso aqui facilita o usuário para saber como preencher no padrão correto. Eu clico aqui e ele já sobrescreve. Para o telefone eu posso fazer a mesma coisa. Placeholder. E aí eu digo que o telefone é XX 2345 1234. Então esse é um atributo interessante. Outro atributo que a gente pode utilizar que também é bem útil, é o required, que seria requerido, né, ou obrigatório. E por padrão ele é falso, mas a gente pode setar ele para true, ou seja, verdadeiro, tornando esse campo obrigatório. A gente não precisa ter isso, digamos, no formulário é muito comum que vários campos sejam obrigatórios, mas no caso a gente pode fazer esse tratamento de forma diferente. Como era feito no passado, né, tratando individualmente no JavaScript, ou esse atributo aqui que nos facilita bastante, ou seja, se o usuário deixar em branco, ele não vai enviar o formulário e vai pedir para que seja preenchido. Então é um atributo aí que deve ser bastante utilizado. Eu acho que para a gente dar sequência, a gente precisa dar uma arrumada aqui rapidinho e entender, né, e aí revisar o display, porque que isso aqui não foi quebrado ali. Então vamos criar um CSS basicão. CSS. Primeiro eu já vou colocar uma fonte também. Já podemos dar uma formatada ali no H1. E aqui vai ter um font size, eu vou colocar aqui 2 vezes, acho que vai ficar muito grande, né? Vamos dar uma olhada. Font weight bold, align center. E também uma margem superior e alto, inferior de 4 e esquerda e direita automática para ele. Opa, criamos, mas não referenciamos links CSS. Pelo menos temos uma espaçada aí. Agora vamos ver o formulário. Eu vou reduzir um pouco o tamanho dele para não ficar tão espalhado. Então eu vou fazer um form. Vou dar uma largura de 600 pixels, a altura eu vou deixar automático, vai crescendo quanto for preciso. Margem 4 também. Acho que para a esquerda e para a direita para ele centralizar. Padding também é interessante para ele dar um espaçamento interno. Eu vou até deixar assim para vocês lembrarem. Vai ficar tudo muito junto. Né? Vou colocar uma borda aqui, só para a gente entender. Uma borda de 1 pixel, sólida, cinza claro.
Tá tudo muito colado na borda ali, né? Então por isso o add. Então já demos uma espaçada, mas o que mais nos está incomodando é que tá tudo na mesma linha. Então o que vamos fazer? A gente pode tentar começando quebrando a linha, começar quebrando a linha do label. Porque vocês vão perceber que alguns inputs a gente vai querer que eles fiquem alinhados. Por exemplo, o próprio radio é padrão que as opções fiquem lado a lado, ou não também. Mas enfim, vamos tentar com o label aqui e depois a gente vê se precisa mais alguma coisa. Vou colocar um display, vamos, né? Vou colocar um display plot. Legal. Agora a gente precisa de espaçamento. Margem. Será que é muito? Parece que é um pouco demais, né? Ok, eu não estou gostando dessa fonte. Como é que era que a gente utilizava? Era Montserrat Font Family. Montserrat não tem aqui. Deixa eu pegar rapidinho do nosso bom e velho hambúrguer. Eu acho que era ela. Essa aqui. Melhor. Então tá. Então agora a gente já tem eles alinhados. Então vamos inserir mais alguns elementos. Voltando aqui. Então a gente já tem ali, pelo menos em termos de caixa de texto, a gente já tem o básico. O que a gente poderia colocar agora seria um text area para ele preencher o endereço, por exemplo. Então vamos o label, endereço ID, endereço e faltou os dois pontinhos nos outros, né? Acho que fica legal. Vou tentar não alongar esse vídeo, né? E aí vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Text area. Veja só, text area, só vou salvar aqui e carregar. Ele cria como uma caixa de texto, como o próprio nome já induz, uma área de texto, porque ele é uma caixa maior do qual a gente pode definir o tamanho em quantidade de linhas e colunas. O Visual Code ele colocou aqui, VS Code, uma sugestão de 30 colunas, 10 linhas. Eu acho 10 linhas muito. Vou reduzir pela metade e vou colocar aqui 40. Endereço ID. Melhor, né? Muito bem. Então esse é um elemento bem simples. O que a gente tem? Vamos ao radio e o checkbox. Vamos de radio primeiro. O radio, né? Vocês lembram aquela caixinha arredondada, caixa arredondada de marcar, na qual você tem mais de uma opção, mas só uma delas pode ser selecionada. Então, o fato de só uma poder ser selecionada dá uma característica diferente a ela em termos de HTML. Como podem ser de 2 a N, 5, 10, não é comum tão grande assim, mas às vezes tem com várias opções, existe uma tag que agrupa esses elementos, que é o field set, né? Seria um conjunto de campos, né? Simplesmente para você agrupá-los. E o radio também é um tipo input,
só que com essa característica diferente. Então, por exemplo, se eu vou ter, no caso da escolha de sexo, vou ter duas opções, ou três, como é mais comum hoje, masculino e feminino, e não declarar, então a gente vai ter 3 inputs, certo? Aí uma coisa interessante entre eles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Por padrão, se a gente não configurar, olha o que acontece. Eu consigo marcar os 3. Isso não pode acontecer. Eu só devo permitir que marque um por opção. Então, como é que a gente faz essa diferenciação? É aqui nesse atributo name. Então, se aqui eu vou tratar de sexo, então eu vou dar um nome igual ao nome dos outros. Sexo. Certo? E isso aí vai identificar que ele é o único, trata-se de um único conjunto na qual eu só posso marcar uma opção. Legal, né? Agora vamos só dar uma arrumada. Como é que isso já dá para antecipar um pouco e como é que ele vai diferenciar, né, a opção que eu estou selecionando. Aí eu tenho um campo de valor. Esse valor, e veja só, nos elementos anteriores eu preencho o valor. Então o valor do nome completo é Fábio José Pinheiro, o valor do e-mail é Fábio JP, o valor do telefone vou colocar o meu telefone, né? Esse aqui eu preencho o valor. E no caso desse aqui, o valor já vai vir preenchido. Então eu só seleciono ele. E aí esse valor preenchido, ele é preenchido pro sistema aqui nesse campo veio. Masculino, feminino e vou chamar de não declarar. Então, salvo, recarrego e continua sem aparecer nada. Claro, a gente não preencheu nenhum label. Label é o que aparece, um rótulo, né? É o que aparece para o usuário. Esse aqui é para o sistema. Então, esse aqui fica, o que a gente precisa colocar agora é um label. Então, masculino, label, feminino. E como a gente já seleciona, não precisa desse for, nem do ID. E o label não declarar. Sim. Então tá correto, só precisa a gente dar uma arrumada nisso. Primeiro que geralmente a mosca aqui me incomodando para trabalhar em casa. Geralmente o botão radio para selecionar ele vem antes do texto. Então eu vou inverter aqui. Só que ele está quebrando. O que a gente pode fazer? Ele está quebrando porque o label ele está a gente colocou display block, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, e isso é perfeitamente comum, o input dentro do label, ao invés de deixar ele fora. Então a gente pode fazer assim. Isso deve ou deveria resolver, tá? Então eles ficam alinhados. Então vou fazer essa pequena mudança aqui, que aí a apresentação do nosso formulário fica mais interessante. O Visual Code ajuda, mas às vezes também ele falha um pouco. Completar demais, né? Então vamos dar uma arrumada, código indentado, né, pessoal? Código bonito. E vocês vão fazer esse projeto, pelo amor de Deus, estão em casa, estão de boa aí, dá para fazer um projeto mais caprichado ainda. E aí vamos ver da apresentação, né? Se a gente não tiver voltado, pra gente fazer essa apresentação online, vai ser divertido.
Tá? Beleza, tá ali. 3 campos, as 3 opções, né? Só marca uma vez. O que está faltando aqui é uma informação sobre o que eu estou selecionando, né? Estou deduzindo que aqui é o meu sexo, mas o formulário não é feito para ser deduzido, né? Ele tem que ser claro. Então eu vou voltar aqui e como eu já usei label para identificar as opções, existe um outro elemento, né, que dá a informação geral, que é o legend, ou legenda. E aqui sim eu ponho sexo. Ali, esse sexo ele tá bem junto de cima, né? Será que se a gente colocar esse legend junto do label aqui, que tem a margem, saber para baixo. Já a gente vai fazer uma configuração para dar uma melhorada nessas caixas de texto. Eu vou deixar por enquanto, eu vou deixar aqui. O que falta de elemento? O checkbox. Então, a gente pode fazer aqui também um elemento bem comum, bem utilizado. A gente pode fazer, já que é um cadastro e é bem comum em cadastros, a gente pode colocar para ele marcar receber novidades do nosso site. E aí ele marca no input checkbox com esse label. Eu vou deixar assim, já a gente vai ver que vai fazer igual o radio. Então, novidades, ID, novidades, ID. Novidades. Assim como o radio, normalmente o checkbox fica antes do texto, né? Então a gente vai fazer a mesma coisita aqui e colocar o check dentro, que aí o label não faz a quebra de linha, já que o elemento está dentro. Então esse é o nosso formulário. O que falta? Submetê-lo. E aí a gente tem um dos mais importantes elementos, que é o button. Cadastrar. Isso aí. Ele simplesmente, da forma que está, vou cadastrar. Ok, né? O formulário não funciona, então, eu dei um ok. Ele está cobrando que preencha lá o campo que a gente colocou como required true. Legal, né? Beleza. Aí, o que opções a gente teria para o botão? Para o botão, geralmente é interessante ter um ID, porque é muito utilizado o botão ID, por exemplo, no JavaScript. E, como eu falei no slide, no vídeo anterior, perdão, o tipo dele também é muito importante. Por padrão, ele é esse tipo submit, né? Então, se é padrão, não precisa estar. Que é o clique, o que ele faz? Chama aquela aplicação que vai estar configurada aqui, que eu mostrei anteriormente. Então, quando a gente for fazer aplicações, provavelmente a gente vai colocar o tipo submit e deixar ele aqui. Se é o caso, como foi no anterior lá da calculadora, de não chamar uma aplicação no servidor, mas sim chamar um JavaScript, aí eu ponho como tipo button. Isso a gente vai rever quando começar com PHP. Mas aqui, em termos de formulário, né, é suficiente. Aí o nosso formzinho, quem quiser dar uma mexida, a gente já deu um tamanho a ele, pode dar uma border radius arredondado, pode um box shadow, e aí faz uns formulários mais interessantes. E aí, black. Tá? Então tá aqui o nosso formulário, o botão dá para dar uma valorizada nele também.
button, a gente pode colocar um padding, dá mais espaço para os lados, padding 2M, para cima 1, para cima 1 e para os lados 2. A gente pode dar margem também para cima. Horrível, né? Muito grande para cima e para baixo. Melhor assim. Muito bem. Então, gente, esse é esse formulário, é o nossa atividade desse vídeo. Ele é suficiente para vocês fazerem o formulário do projeto lá da hamburgueria, tá joia? Então, vou disponibilizar o código, o vídeo vocês estão assistindo. Peço novamente que me deem retorno, como é que tá, se o vídeo está funcionando, se a qualidade da imagem está boa, se a voz está ruim, se está baixo, se está alto, se tem cachorro latindo, se tem moscas unindo, se o ar-condicionado está frio, está quente, se tem alguém conversando, atrapalhando. Tá? Eu optei por fazer vídeos, aulas gravadas e não aula ao vivo, pela característica da nossa disciplina, tá? Porque ela é uma disciplina muito prática, é diferente de uma disciplina mais teórica, que o professor fala lá 1, 2 aulas e no final passa atividade. A gente não, a gente fala 10, 15, 20 minutos, que é o tamanho desse vídeo, aí depois vocês praticam. Depois a gente retoma, fala mais um pouco, vocês praticam. E como é uma prática, né, que acarreta geralmente muitos errinhos, então é legal o vídeo gravado para que vocês possam ver de novo, tirar dúvida, relembrar. Então eu entendo que para a nossa disciplina é o melhor formato. Mas mais uma vez peço que vocês me deem retorno. A nossa comunicação vai ser via Moodle, pelo menos por enquanto, vamos ver se funciona, senão a gente vai por e-mail. Então podem me dar esse retorno no Moodle. Eu até vou ver os comentários do YouTube, posso deixar ali aberto, só peço que levem a sério, não fiquem escrevendo muita bobeirada, senão eu bloqueio os comentários. E também vamos ver como é que vai ficar em relação às dúvidas. Eu penso no momento, no horário da nossa aula, e para cada turma com o seu horário, de eu ficar online, né, e disponível para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Tá? É um momento diferente, né? Todos nós estamos passando, e para o IFC isso não também é complexo. A gente nunca tinha trabalhado nesse modelo EAD, mas a gente vai ajustar, né? Vamos torcer para que isso acabe o quanto antes, mas senão a gente vai trabalhar para que vocês sofram quanto menos, pelo menos em relação à formação de vocês. Tá joia? Abraço e até a próxima.